Vamos ler o texto que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela sua palavra, Deus, por aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, na minha vida, Deus, que nessa noite, Deus, nós possamos sair daqui, Deus, entendendo aquilo que o Senhor espera de nós. A palavra, ela nos confronta, nos ensina, nos dá fé, nos dá ânimo, nos dá coragem, Deus, nos dá ousadia, Deus. A sua palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e que essa palavra, Deus, possa penetrar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Sobre a família, irmãos, pensei, o que eu vou falar sobre a família, né? O que eu vou falar sobre, um tema tão importante e que o mundo, ele tem tentado destruir a família. O mundo, ele tem feito com que o casamento seja algo descartável, relacionamentos sejam algo apenas para satisfazer um desejo da carne. E o casamento, ele tem se quebrado por qualquer coisa, divórcios, né? A família tem sido ridicularizada, né? E é um tema muito importante, por isso que nós estamos no mês da família, intensificando sobre isso, sobre a importância de casamentos sólidos, sobre a importância de uma família estar unida, servindo, buscando, honrando ao Senhor. E nessa noite, Deus, Ele ministrou uma palavra para mim, né? O fruto do Espírito em nossas famílias. O fruto do Espírito em nossas famílias. Vai ser uma palavra, irmãos, prática, sobre o fruto do Espírito aplicado na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, nos nossos relacionamentos entre marido e esposa, entre filhos, né? Filhos com os pais. Então, essas características do fruto do Espírito, todo cristão deve ter. Todo cristão deve ter. E na família nós precisamos aplicar ele diariamente, né? Todos os dias nós precisamos estar atentos a essas características do fruto do Espírito. Ou pelo menos, né, tentar colocar em prática. Porque às vezes não é fácil, né, para as irmãs colocar em prática a mansidão, né? O domínio próprio, né? Diante de algumas circunstâncias, né, que os maridos aprontam, né, irmão Eurico? Diante de algumas atitudes, né, que nós temos, né? Deixar toalha jogada, né? Jogar a roupa no cesto que não era para jogar. Eu ainda não consegui fazer isso, irmão Luizinho. Eu não coloco a roupa no lugar que a minha esposa pediu, né? Às vezes tem um cesto lá que é para colocar roupa preta, eu coloco na roupa colorida, né? Aí ela não é para colocar aqui, aí acha uma meia na roupa. Eu sei que minha cabeça vira uma bagunça, ô Mateus. Não consigo entender, né? Eu acho que ela já até, ela fala assim, não tem jeito, né? Não tem jeito isso. E aí ela vai ter que exercitar o domínio próprio, né? A mansidão, tranquilidade. E várias situações, irmãos, que nós temos que exercitar. Os homens também, né? Às vezes a mulher, né, está com dificuldade de fazer alguma coisa ali na casa, que você manja, né? Não sei, alguma coisa ali, e aí os irmãos, a mulher não consegue fazer direito. Os homens têm que ter a mansidão, o controle, domínio próprio, né? Não explodir. E várias outras coisas que nós podemos falar, né, sobre o fruto do Espírito. Nós vamos falar aqui todas essas características que precisam ser colocadas na prática em nossas vidas. Também no tratamento com os filhos, irmãos. Nós precisamos cuidar com o nosso tratamento com os filhos, né? Lá em casa, por incrível que pareça, eu perco mais a paciência com o Mateus do que minha esposa, né? Ela trata o Mateus com, né,
carinho da mãe, né, Luizinho? E eu já perco a paciência mais rápido, né? Ela fala, o Mateus tá chegando aí, né? Ela fala, amor, tenha mais paciência com o Mateus, né? Não sei o quê, porque o homem já, igual fala o pastor, né? Chega a botina, né? Nós às vezes temos que cuidar isso, irmãos. Então eu quero fazer uma reflexão nesse convívio prático, irmãos, que nós temos na nossa casa, no nosso lar. Você que é solteiro, o Lucas aí, né? Outros, Gustavo, né? Já vai aprendendo aí também esse relacionamento familiar, né? De casal. E já pega as dicas, anota aí para nós, para vocês entrarem preparados, né? No casamento, nessa bênção, que é a nossa família. Porque o que acontece, irmãos? Às vezes nós somos melhores com as pessoas de fora do que com a nossa família, né? Às vezes nós somos bonzinhos, bondosos aqui na igreja, é sorriso para cá, né? Um abraço para cá. A hora que chega em casa, com a nossa família, se transforma, né? Ou pelo menos é quem você é de verdade. E deveria ser o contrário. Deus, ele não gosta disso. Eu já contei aqui, não sei se foi nos jovens ou aqui mesmo, que uma vez eu saí do culto, né, com um casal. Eu tinha um amigo, né, e os pais dele falaram, vamos lá jantar em casa hoje. E eu fui com esse casal, né, com o meu amigo ali. Nós fomos, falei, vamos lá pedir para meu pai, para minha mãe. Não, pode ir lá e tal, jantar. E fui, Luizinho. Na igreja o casal estava, né, mil amores, né, tranquilo e tal. Irmãos, a hora que entrou na porta da casa, transformou o casal. Eu fiquei sem jeito. Começou a brigar. E aí a esposa já começou a xingar o cara. E o cara já revidou. E aquele estresse, aquela falta de paz. Aí eu falei, meu Deus do céu, aonde que eu estou aqui? O que aconteceu? Parece que, né, se transformou. E não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Nós temos que ser na igreja o que nós somos em casa, e em casa o que somos na igreja. Na verdade, a nossa melhor versão precisa ser dentro da nossa casa, né? No nosso convívio familiar. Não é fácil? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Mas é preciso ser colocado em prática. Então nós vamos falar essas características do fruto do Espírito. Essas características que nós temos ali, nesse texto, aplicada na prática, na nossa vida familiar, no nosso convívio familiar. E o primeiro característica do fruto do Espírito que precisa ser visto na nossa vida é o amor. O primeiro, porque o amor, ele é o maior de todos os sentimentos. O amor, ele precisa estar presente na nossa vida. É a principal característica que precisa ter na nossa casa. E o primeiro amor que nós temos que ter, o amor mais importante, que é amar a Deus. Amar a Deus. Em nossa família, irmãos, amar a Deus precisa ser algo principal em nossas famílias. Porque se não tiver o amor a Deus acima de todas as coisas, se não amarmos a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, nós não vamos ser melhores para a nossa família. Nós não vamos conseguir ser melhor. O amor a Deus é o principal, irmãos. Tanto que é o primeiro mandamento, é o principal mandamento. Ame o seu Senhor, ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força. Então, irmãos, o que é isso na prática? Amar a Deus é diariamente, irmãos, nós cultivarmos o nosso relacionamento com Deus na nossa família. É o que? É diariamente, irmãos, estarmos orando juntos em família. É diariamente termos o nosso momento de meditação na palavra, lermos o devocional. É diariamente. Assim que nós mostramos que a nossa família ama a Deus. Não adianta vir aqui uma vez na semana e passar a semana inteira, não tem um momento de oração em família, não tem um momento de contar ali a experiência que teve com Deus, um momento de falar de Deus, porque aquilo que nós amamos, nós queremos conversar, nós queremos falar sobre isso. E amar a Deus na prática é ter momentos diários de leitura da palavra e meditação na palavra. Isso é o principal do nosso dia, irmãos. Isso é o que precisa ser mais importante na nossa vida. E quem que é o responsável por estar atento a isso, irmãos, na nossa casa?
é o homem da casa, é o sacerdote do lar. Você, homem aqui, pai, esposo, é sua responsabilidade. É responsabilidade do homem estar atento a como a sua família está espiritualmente. A responsabilidade é sua, de analisar como que a minha esposa está, como que meus filhos estão. Eu preciso estar, orando mais com eles, chamando eles para orar. É responsabilidade do homem. A mulher, ela é a auxiliadora, ela auxilia, ela ajuda, mas é o homem que precisa estar ali falando: opa, vamos orar aqui, é hora de orar, é hora de ler a Bíblia. Se tem falhado isso em nossos lares, o principal responsável, irmãos, é o homem, porque o homem, ele tem essa responsabilidade de ver se a sua família está amando a Deus, de ver se a sua família está nos caminhos do Senhor. Então, às vezes os homens estão preocupados com tudo, menos com se a sua família está amando ou não a Deus. Se preocupa com time de futebol, se preocupa com a vida financeira, se preocupa com as notícias aí, notícia política, notícia da economia e tudo mais, e não se preocupa com o principal, que é se a sua família está buscando a Deus, se a sua família ama a Deus, se o seu filho precisa de uma oração, precisa de uma palavra de conforto. É uma palavra, às vezes os homens, eu falei: eita, aumentou o peso aqui, mas o homem, ele precisa carregar esse peso, o peso espiritual da sua casa, é responsabilidade dele. E aí a esposa, os filhos, eles vão seguindo você, é natural. Se eles veem no pai, se a esposa vê no marido um homem temente a Deus, é automático, irmãos. Eles vão atrás do sacerdote do lar. Mas também, irmãos, todos são responsáveis, nós aprendemos aqui nos estudos, todos são responsáveis diante de Deus, não é porque a mulher é auxiliadora que ela não tem responsabilidades, também. E aí, irmãos, o segundo amor que nós precisamos ter é o amor ao cônjuge, a esposa com o esposo pela esposa, é o quê? É demonstrar o amor pela esposa, pelo esposo, é demonstrar esse amor, um pelo outro, demonstrar o amor, ele precisa ser demonstrado, porque isso agrada a Deus. Tem esposa ou esposo que demonstra mais o amor pelo filho do que pelo cônjuge, esquece do esposo, esquece da esposa, não demonstra amor, não demonstra carinho. Isso desagrada a Deus, porque se o casamento ele não vai bem, ou ele acaba tudo, irmãos, acaba o convívio familiar. O principal é o casamento estar firme e forte, estar unidos, e aí as coisas elas vão automaticamente acontecendo. Então, primeiro esposo aí, ame sua esposa, demonstre amor para sua esposa, fale: eu te amo. O esposo fala para a esposa aí, eu te amo. Quem está aí do lado da esposa aí, fala aí: eu te amo. Eu te amo, tem que falar. Agora a esposa fala para o esposo aí: eu te amo. Precisa ser falado, irmãos. É demonstrado, mas é falado também. Os homens aí, surpreenda a sua esposa, não precisa de muito. A minha esposa, mesmo se eu chego com um chocolatinho lá, sem ser nada, não precisa ser muita coisa, ela fica feliz da vida, irmão Luizinho. Um chocolatinho, alguma coisinha, ou se eu lembro dela, alguma coisa, já é o suficiente. O amor precisa ser demonstrado. Demonstre o amor pelo seu cônjuge. Uma outra coisa, um outro detalhe também, irmãos, sobre o amor que nós temos que ter um pelos outros. A palavra diz que o homem deixa o seu pai, a sua casa, e se torna um com a esposa. Não é isso? Não é isso que a palavra diz? Ambos se tornam uma só carne. Então, se são um só, irmãos, não existe esse negócio: meu carro, seu carro, meu dinheiro, seu dinheiro, minhas contas, suas contas.
A palavra diz: se tornam um só. Então é uma só conta, um só carro, um só dinheiro, um só. É tudo, irmãos. Não existe esse negócio. Eu vejo às vezes as pessoas falando assim: ó, paga aquela. Um casal falando: ó, paga aquela conta minha lá, depois eu te passo o dinheiro. Já ouvi isso aí, por incrível que pareça, né? O esposo, né, não é da igreja, mas eu já ouvi já falando assim: ó, me empresta um dinheiro, depois eu te pago. Já ouvi, tomara que não seja juros, né? Porque daí é para acabar, né? Prestar dinheiro a juros para a esposa, para o esposo, aí não dá, né? Mas irmãos, é uma só carne. Por isso que às vezes dá muita briga, discussão, porque o esposo segura o dinheiro, a mulher às vezes quer fazer um alisamento, não sabe o que tem na conta. Já aconteceu muito isso, já vi muito isso. É um só, irmãos, é um só. Não existe esse negócio de meu dinheiro, meu carro é nosso. Tudo é nosso. Isso é uma forma de demonstrar o amor. Não importa, irmão, se só o homem trabalha, ou não importa se só a mulher trabalha. O dinheiro é do casal, é da família. Lá na minha casa, minha esposa, ela tem acesso à conta do banco. Ela entra ali, os dois têm acesso, o dinheiro é nosso e não tem conversa. E aí, irmãos, nós temos que ter, o esposo e a esposa têm que ter conhecimento um dos outros. Então, irmãos, conhecimento uma das coisas do outro. E não pode haver coisas escondidas. Isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus. Amém? Então, o amor ainda precisa ser visto aos filhos. Nós precisamos amar nossos filhos. É um mandamento do Senhor. E também os filhos precisam amar e respeitar os seus pais. Isso agrada a Deus. Precisa haver essa harmonia. O amor, ele é o principal elo dentro do convívio familiar. Então fala para quem está do seu lado: tenha amor na sua família. Segunda característica do fruto do Espírito que precisa ser visto na família é a alegria. 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 Em nossas famílias, irmãos, em nossas casas, deve ser um ambiente alegre, feliz. Por quê? Porque é onde tem Jesus. Aonde Jesus está, precisa haver um ambiente de alegria. Tem que haver momentos de alegria, de estarmos juntos, contando, né, essas histórias, se alegrando junto. Tem que ter alegria. Às vezes, irmãos, não tem momentos de alegria nas nossas casas. Às vezes, um fica mexendo no celular, outro fica assistindo jogo, outro, né, fica jogando joguinho, e não tem um momento de estar junto, se alegrando, né, de estar dando risada um do outro, de ter esses momentos de alegria. Precisa haver alegria nas nossas casas, nos nossos lares. E eu pergunto para você: na sua casa, você tem alegria na sua casa? A sua casa é um ambiente alegre, onde tem a presença de Jesus, onde você se sente alegre, feliz? Eu, não sei os irmãos, mas a minha casa é o meu melhor lugar. É o melhor lugar para eu estar. É um ambiente que eu me sinto alegre, feliz, com minha esposa, com meu filho. E nós precisamos ter essa alegria na nossa casa. Fala para quem está do seu lado aí: tenha alegria em sua casa. Pode ser só você na sua casa, mas tenha alegria na sua casa, na sua família. A terceira característica é a paz. A paz, irmãos. As nossas casas precisam ter um ambiente de paz. Não um ambiente de discussões, de discórdias, de desavenças. Um ambiente em que só tem piseiro, todo dia é briga, todo dia é discussão, todo dia é xingamento, todo dia um falando mal do outro, acusando o outro de uma coisa, acusando um... Não, irmãos, a nossa casa ela deve ter um ambiente de paz, deve ter um ambiente de tranquilidade. É lógico que tem momentos que as coisas estão mais nervosas, né, Maísa? Né, Dudu? Tem momentos que as coisas às vezes saem do controle, mas não pode ser uma regra.
No geral, irmãos, a nossa casa, elas precisam ter paz, para os filhos crescerem em paz. O mais triste que eu vejo no meu trabalho, né, é ver ambientes onde a gente chega para atender ocorrências e um ambiente de brigas. Quem sofre? As crianças. Vêem pais brigando, vê o pai xingando a mãe, vê a mãe xingando o pai, agressões. Isso gera traumas. As desavenças, irmãos, precisam ser resolvidas com a paz de Jesus. Se tem desavenças, desacordos, cada um pensa de um jeito, cada um tem os seus problemas, cada um tem o seu jeito, mas precisa ser colocado em prática a paz de Jesus. Amor, vem aqui, vamos resolver esse problema aqui. Como que a gente pode resolver? Filho, vem aqui, o que está acontecendo? Resolva os problemas com paz. Deus nos deu a paz, irmãos, e a nossa casa, o nosso lar, a nossa família precisa ser um ambiente de paz. É tão triste ver pais magoados com filhos, filhos que não conversam com os pais. É tão triste ver isso, irmãos. Tudo precisa ser resolvido com paz. Fala para quem está do seu lado aí, tenha paz na sua família. Quarta característica, longanimidade. O que é longanimidade? Essa palavra aí, né, tão difícil. Significa um longo ânimo. Longanimidade, longo ânimo. O que significa isso? É resistir, irmãos, com ânimo às adversidades e os obstáculos. Longanimidade também em outras versões aparece paciência, mas não é aquela paciência que você precisa ter no relacionamento. Aqui é algo relacionado a você resistir aos obstáculos com ânimo. Longanimidade, um longo ânimo. É você o quê? Se manter firme mesmo em meio aos obstáculos do dia a dia. É não desanimar, é não se abater, é não se desesperar diante dos obstáculos que surjam. Porque vai surgir um entreveiro ali entre o esposo e a esposa, vai surgir uma doença, vai surgir uma dificuldade, mas ser longânimo é você resistir com paciência, é você se manter firme nos obstáculos dos relacionamentos. Muitas pessoas desistem do casamento, ao divórcio, por quê? Porque no primeiro obstáculo, desistem. Na primeira dificuldade, não, é descartável, vou terminar aqui e tchau, obrigado. Não é assim, irmãos. Nós precisamos vencer os obstáculos, precisamos continuar firmes. Tem algumas coisas que as esposas querem que os maridos mudem, não tem? Sim ou não? Sim. Sim ou não, irmãs? E os irmãos também, tem algumas coisas que os irmãos querem que a esposa mude. Sim ou não? Sim, irmão, que sim. Mas tem, irmãos, cada um é de um jeito. Algumas coisas, alguns hábitos, né? É aqueles hábitos que eu falei, né? Que às vezes a esposa fala, mas como que ele não entende que a toalha tem que tirar do banheiro e colocar lá no varal, porque senão vai ficar fedida no banheiro, né? Coisas que, né, não entram na cabeça do esposo. Mas tem, irmãos. E agora entrando num campo mais profundo, às vezes coisas, pecados, vícios, que você ora pelo seu esposo, pela sua esposa, coisas que você quer que mude para melhor, que você vê que está errado, tenha a longanimidade. O que? É continuar orando pela mudança, é continuar perseverando com paciência, é continuar orando pelos filhos, é continuar acreditando que Deus vai mudar a circunstância. Às vezes você tem filhos que não estão na presença de Deus, tenha longanimidade, é manter-se firme diante dos obstáculos. Que nem eu falei, vão surgir adversidades, vão surgir problemas, vai surgir doenças, vai surgir problemas financeiros, vai surgir atritos no relacionamento familiar, vão surgir. Mas a longanimidade faz com que a gente se mantenha firme em Deus, acreditando que Ele vai nos ajudar. Então não desista. Às vezes o seu cônjuge não se converteu, continue orando.
Às vezes o seu filho está afastado, continue orando. Às vezes o pai não teve um encontro com Deus, continue orando. E por aí vai, irmãos. Isso é a longanimidade, é se manter firme diante dos obstáculos. Fala para quem está do seu lado aí, seja longânimo. Essa palavra meio complicado, né? O quinto, eu vou unir o quinto e o sexto ali, irmãos, que é a benignidade e a bondade. São duas coisas que elas se complementam. Por isso que eu coloquei os dois juntos, benignidade e bondade. O que é benignidade? Benignidade tem a ver com o coração. Nós termos um coração bom, um coração puro, que não deseja o mal, que não pensa o mal. E o que é bondade? É os nossos atos bondosos. Ou seja, nós precisamos buscar ter um coração bom, mas também temos que ter atitudes de bondade na nossa família. Às vezes, vou citar o exemplo aqui, né, de pais. Às vezes alguém que não é seu filho derruba alguma coisa, aí você fala, não, pode ficar tranquilo, eu limpo aqui e tal, né, derruba um suco, alguma coisa. Mas quando é o filho, por que você derrubou? E não sei o que, você também, brincadeira, e butinada, né, butinada. Bondade, irmãos, ser bondoso um com o outro, ser bondoso com a esposa, né, às vezes ela está cansada e tal, lava a louça, né, irmão Eurico, né, irmão Lizinho, né, lava a louça. Às vezes, né, ela quer que, está precisando de ajuda para passar um pano, passa um pano na casa, né, seja bondoso com sua esposa, com seu esposo, as mulheres também sejam bondosas, né, com o esposo, qual o exemplo aí que a gente pode citar, né, das mulheres sendo bondosas? Releva, né, a bagunça às vezes, né, uma vez ou outra, né, e por aí vai, irmãos. Mas nós precisamos ser bondosos, sermos, né, termos um coração bom, né, em nossas casas, né, seja gentil, né, por favor, licença, espera um pouquinho, né, isso é ser bondoso. Tenha essas palavras, né, não seja autoritário, peça perdão, isso é ser bondoso, peça perdão. Tem gente que não consegue pedir perdão. Lá na minha casa, minha esposa fala que eu sou, Dude, pastor, o rei do perdão, que eu peço muito perdão, né, peço muito perdão. Ela fala, o que você fez? Eu falo, amor, me perdoa. Eu não sei se é bom eu pedir tanto perdão ou é ruim, né, sinal que eu talvez erro bastante, né, mas eu peço perdão. Ela fala, tá louco, toda hora é perdão, perdão, perdão. Mas irmãos, precisa haver perdão na nossa casa, precisa haver atitudes de bondade. Seja bom com a sua esposa, seja uma pessoa boa com o seu esposo, seja um bom pai, um pai que se preocupa, seja uma mãe, uma boa mãe, uma mãe que se preocupa, que está atento ao seu filho. Seja bom na sua casa, não seja bom só aqui na igreja, seja bom na sua casa, seja uma pessoa amável, tranquila, né, de boa, uma pessoa boa. Aconteceu uma situação, eu não vou falar se foi aqui, não vou falar se foi em outra, lá na central, vai ficar aí para ninguém achar que é você, tá? Mas uma situação aconteceu o seguinte: minha esposa saiu da igreja e entrou no carro, e aí o casal saiu e não viu que ela estava dentro do carro, né? E aí o que aconteceu? O esposo começou a tratar a esposa com grosseria, na frente da igreja. Oh, não sei o que, e papapá, diante de uma situação. Aí ela me contou, eu falei, mas essa pessoa fez isso? Aí eu falei, eu não imaginava. Porque às vezes, irmãos, nós somos uma melhor versão aqui, mas chega na nossa casa, a gente é quem nós realmente somos. Então, irmãos, das duas uma. Ou a gente melhora em casa, ou a gente é aqui na igreja, no convívio aqui, o que a gente é em casa. Pode perguntar para minha esposa, eu sou a mesma coisa que eu sou aqui, eu sou na minha casa. Sim ou não? Ela fez joinha, pode desmentir aqui.
Mas nós precisamos ser assim, irmãos, sermos bondosos. E não é porque eu sou melhor do que os irmãos. Primeira coisa é porque Jesus, o Espírito Santo me dá o exemplo, me ajuda a ser esse exemplo. E também por uma situação, porque eu tive um bom exemplo na minha casa. Eu nunca vi o meu pai, o pastor aqui também pode confirmar, nunca vi o meu pai falando alto com a minha mãe, nunca vi meu pai brigando com a minha mãe, xingando a minha mãe, maltratando a minha mãe. Nunca vi meu pai fazer isso. Nunca vi meu pai fazer isso. E aí eu vou chegar com a minha esposa e ser diferente? Não. Eu tenho um exemplo. O melhor exemplo que eu tive. Eles podem discutir, podiam discutir no quarto, mas eu nunca vi meu pai, e também nunca vi minha mãe desrespeitar meu pai. Graças a Deus eu tive esse exemplo. E eu posso passar isso. O meu filho vai ver isso com minha esposa. O meu relacionamento. E nós precisamos ser bondosos, irmãos, nas nossas casas. Fala aí, por quem está do seu lado, seja bondoso em sua casa. Amém. O sexto, e penúltimo que nós vamos falar é a fidelidade. O que é ser fiel? É ser verdadeiro, irmãos. É sermos verdadeiros. É se manter fiel, sem mentiras. O que entra isso na prática? Não pode haver, irmãos, mentiras em nossas famílias. Não pode haver, irmãos, coisas escondidas na nossa casa. Não pode haver, irmãos, desconfianças. Tudo precisa ser aberto. Tudo precisa estar aberto no relacionamento nosso. Não pode haver, irmãos, segredos entre o casal. Não pode haver. Não pode haver coisas escondidas no nosso lar. Na prática, irmãos, fidelidade no casamento, ele, além de não trair o esposo e a esposa, ele vai um pouco além. É se você não esconder, não omitir, não mentir coisas do cônjuge, não fazer contas, sem o esposo saber, não, os homens também, não falar, tipo assim, não tem dinheiro, sendo que tem. Não omitir coisas, irmãos. Nós precisamos ser fiéis, verdadeiros em nossos lares, ser fiel quando estamos mexendo no celular, naquilo que nós olhamos. Sermos verdadeiros, irmãos. Não pode haver mentiras em uma família cristã. Isso desagrada a Deus. Isso demonstra uma falta de fidelidade em nossas casas. Não pode haver, irmãos, segredos, coisas que o cônjuge não sabe. Não pode haver. Isso desagrada o coração de Deus. Isso deixa Deus triste. Citando um exemplo, porque eu estou pregando, eu tenho que citar o meu exemplo, Lá na minha casa, nós sabemos o que cada um deve, o que cada um, as nossas contas é tudo junta. Ela tem acesso nós temos a conta conjunta, qualquer um olha a conta, nós temos acesso tudo a um do outro. Não há segredos entre eu e minha esposa. Não tem uma conta que ela não saiba, não tem algo que ela não saiba da minha vida. Tudo está às claras. Porque, irmãos, nós podemos esconder do cônjuge, dos filhos, no relacionamento, mas de Deus a gente não esconde. De Deus não tem como jogar para baixo do tapete. E uma hora, irmãos, Deus ele vai revelar. Uma hora Deus revela as mentiras, as coisas escondidas que nós jogamos para baixo do tapete. Uma hora Deus revela. Não é para pôr medo, irmãos, mas é uma realidade que precisa ser falada. Então fala para quem está do seu lado aí, seja fiel na sua família. E por último, irmãos, eu uni os dois ali porque eles falam da mesma coisa, a mansidão e o domínio próprio. Os dois se completam. Um dia
A minha esposa saiu, né? Ela falou, ó, você vai falar aquele negócio lá. Eu falei, eu vou falar. Um dia, eu me estressei muito ela, Luizinho, a minha esposa. Mas estressei, e a sua filha, Vitor, você sabe que ela é calma, né? Tranquila, né? Né? De boa. E aí, eu estressei muito ela, também eu tenho culpa, Mateus. E aí o que acontece? Estressei ela, e ela estava com um prato de comida na mão, assim, João. Ela estava com um prato de comida. Aí estressei que ela ficou nervosa assim com o prato. Eu achei que aquele prato ia voar na minha cabeça, né, naquele momento. Eu achei que o prato ia voar na minha cabeça, irmãos. E aí ela se segurou ali com o prato e ficou nervosa. Mas ela teve o domínio próprio, graças a Deus, né? Senão eu ia para o hospital. Ela entrou no quarto, né? Com aquele prato lá, colocou o prato, fechou a porta. Mas teve domínio próprio, Luizinho. Não explodiu. Isso é o mansidão e o domínio próprio. É você, por mais que você quer explodir ali com o esposo, com a esposa, é você se controlar. É os pais com os filhos, às vezes você está borbulhando. Controla. Não fale palavras de duras. Não fale palavras que vai machucar. Não tome atitudes que depois, para consertar, é complicado. O domínio próprio é isso aí. Você querer explodir ali, querer falar algo que não deve, mas você se controlar. Isso aí é as mulheres, né? Mas, né, irmãos, às vezes precisa ser colocado em prática. Os homens também, né? Mas as mulheres às vezes se estressam muito mais com os homens, né? Por algumas atitudes. Mansidão e domínio próprio. Isso ele anda junto. O que é mansidão? É ser tardio em irar-se. É você segurar ali as pontas. E o domínio próprio é você se controlar. Falei, eu vou falar, não, vou me segurar aqui. Peça ajuda para o Espírito Santo. E com os filhos também é a mesma coisa. Essas duas características eu perguntei para minha esposa. Falei, amor, qual que é, dentro do fruto do Espírito aqui, qual que é a característica que é mais difícil? Aí ela falou, domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Porque em casa, e os homens também, né? Se controlar para não dar uma palavra grosseira, uma palavra que vai machucar a esposa, que vai, né, deixar a esposa triste com as palavras, né? Então, irmãos, as mulheres aí, infelizmente, você vai, até o fim da vida, vai ter que, né, ter esse aí, o domínio próprio, a mansidão com os maridos, porque se você casou aí com ele, é esse aí pro resto da vida, não tem o que fazer, né? Vai melhorar um pouquinho, mas vai ter que ser colocado em prática. E os homens também, mansidão e domínio próprio, e também com os filhos, né? Cuidar com aquilo que fala com os filhos. Então, irmãos, nós precisamos exercitar o domínio próprio, respirar, ter paciência. Palavras do tipo, irmãos, você não sabe fazer nada, você é burro, você não vai dar nada. Essas palavras machucam, irmãos, e precisam ser seguradas, para não gerar coisas ruins em nossas famílias. Por isso que o fruto do Espírito na vida do cristão é essencial. Ainda aquela palavra, não, você faz tudo errado, você é burro, você não sabe fazer nada. Essas palavras, irmãos, não podem ser ditas em nossas famílias, em nossos lares. Precisam ser controladas. É uma característica difícil, mas precisa ser colocada em prática. Amém, irmãos? Fala para quem está do seu lado aí, tenha o domínio próprio em sua família. Amém. Para nós finalizarmos, irmãos, Gálatas 5:25, não está ali, mas diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que significa, irmãos, isso? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós que somos salvos e recebemos o Espírito Santo, nós precisamos andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É não andar com a nossa carne. A nossa carne, ela quer o quê? Ela quer esbravejar, ela quer soltar os cachorros, ela quer fazer aquilo que nós estamos sentindo. Mas andar no Espírito é se controlar, é ter o amor como
o principal sentimento em nosso lar é ter a bondade, é ter a paciência em nossos relacionamentos, em nossos lares. Isso é andar no Espírito. E nós só conseguimos colocar, irmãos, tudo isso que foi falado em prática, quando o nosso espírito, o Espírito Santo, está fortalecido. Quando nós alimentamos o Espírito, meditamos na palavra, oramos, só assim para nós colocarmos tudo isso em prática. Só assim para nós termos um ambiente de paz, famílias saudáveis, famílias que se amam, casamentos sólidos, relacionamento entre pais e filhos abençoados. Então, irmãos, tenha a meditação da palavra de Deus como algo primordial na sua casa, a oração, estar vindo na igreja, buscando a Deus. Isso vai fazer com que nós fortalecemos o nosso espírito e coloquemos em prática tudo isso que foi falado aqui. Amém? E agora eu queria convidar os irmãos a fecharem os seus olhos nesse momento. Diante de tudo que foi falado aqui nessa noite, às vezes você tem dificuldades em sua família. Eu não sei como que foi os seus relacionamentos com seu pai, com a sua mãe. E eu queria fazer um primeiro apelo para você que não tem cultivado, não tem alimentado a presença de Jesus na sua família. Para aqueles que precisam de Jesus na sua casa. Para aqueles que não têm feito orações diárias, meditações diárias em sua casa, e sentiram nessa noite que precisam de Jesus, de mais de Jesus na sua vida. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas no seu coração reconheça isso. Fala assim: Jesus, eu tenho falhado. Jesus, eu não tenho colocado o Senhor como centro da minha vida. Por isso que na minha casa tem brigas, discussões, desavenças. E eu preciso que o Senhor me ajude a fazer isso. Eu preciso que a palavra do Senhor esteja presente na minha vida. Se você tem visto que isso não tem acontecido na sua casa, fale para Deus, fala: Jesus, eu faço um compromisso com o Senhor, de ter mais da presença de Jesus, de meditar na sua palavra, de dia e de noite. Eu faço um segundo apelo também, irmãos, para aqueles que, porventura, tiveram problemas familiares, ou têm tido problemas familiares. Às vezes uma mágoa com pai e mãe, às vezes você teve problemas de falta de perdão, falta de amor, falta de carinho, mentiras que tem na sua família. Peça para Deus ajudar. Peça para Deus te ajudar no seu casamento, primeiramente. Fala assim: Deus, eu reconheço que eu não tenho sido um bom esposo. Eu reconheço que eu não tenho sido uma boa esposa. E eu preciso da sua ajuda. Deus, eu reconheço que eu não tenho sido um bom filho. Eu reconheço que eu não tenho sido um bom pai. Eu reconheço. Se é isso a sua realidade, fale isso para Deus. Fala: Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso liberar perdão. Fale isso para Deus. E por último, se a sua família está bem, se as coisas estão fluindo, peça para Deus, fala: Deus, me ajude a continuar firme em minha casa. Me ajude a cultivar o amor, a bondade, o perdão. Feche seus olhos, vamos orar. Continue com seus olhos fechados. Senhor Deus, eu oro aqui, Deus, nesse momento, pelas famílias da nossa igreja, Deus. Pelas famílias, Deus, aqui da nossa igreja, daquelas que também não estão aqui presentes, Deus. Eu oro, Deus, para que as nossas famílias, Deus, possam ser unidas. Que haja amor, que haja paz, que haja, Deus, mansidão, domínio próprio, Deus. Que possa haver, Deus, paz em nossas famílias, Deus. O inimigo, Deus, ele quer destruir as famílias. O inimigo, Deus, ele quer destruir casamentos. Ele quer que haja mentiras, que haja coisas escondidas, Deus. Mas nessa noite, Deus, nós temos a oportunidade aqui, Deus, de reconhecer
de mudar, Deus, para que as nossas famílias sejam fortes, Deus, para que os nossos casamentos sejam casamentos sólidos, Deus. Nos ajude a colocar em prática o fruto do Espírito, Deus. O amor, a paz, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade, a longanimidade, Deus. Tudo isso, Deus, vai fazer com que as nossas famílias sejam famílias exemplo para a nossa sociedade, Deus. Deus, que o Seu Espírito Santo, Deus, incomode para as mudanças necessárias. Eu não convenço, mas o Espírito Santo convence. E nessa noite, Deus, nós oramos para que haja mudança em nossas famílias. Em nome de Jesus, amém e amém.